Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você que ouviu o nosso aviso, infelizmente estava programada uma aula ao vivo, mas por razões técnicas, nós tivemos que cancelá-la e vai ser uma aula mais uma vez gravada. Como nas semanas seguintes nós teremos as festividades de Natal e Ano Novo, exatamente no dia em que nós teríamos a aula ao vivo, eu irei deixar alguma coisa gravada para esses dias, simplesmente para a gente não perder o ritmo, não perder o ritmo dos nossos encontros. Mas como eu sei que são festividades, todo mundo vai estar com seus compromissos, etc., é difícil marcar o encontro ao vivo, todo mundo junto. Então, vamos fazer esses encontros. Gostaria de, antes de iniciar nossa pequena aula a respeito do livro do Papa, A Infância de Jesus, agradecer a você por sua fidelidade durante este ano de 2012 e dizer para vocês que nós contamos com a sua perseverança durante este período de férias. É muito importante para nós que nesse período de férias você não nos deixe. Por quê? Porque exatamente é uma época do ano em que as despesas aumentam para nós por conta de uma série de compromissos de fim de ano e o pessoal, claro, viaja, vai para a praia, vai para outros lugares, e não tem tanto acesso à internet. Então, existe uma pequena queda nos acessos do site, que é natural, não estou reclamando disso, mas o que eu gostaria de pedir para vocês é que não houvesse queda nas doações, porque os nossos compromissos vão continuar. Então, a sua contribuição mensal, e se você puder fazer, aproveitando o seu 13º, quiser fazer uma doação maior para o site, que Deus lhe pague, porque nós estamos precisando realmente. Tivemos uma série de despesas não previstas. O equipamento eletrônico que nós utilizamos, como você vê pelos resultados que você encontra aí do outro lado, são equipamentos bons, mas isso significa também equipamentos caros. Então nós utilizamos uma mão de obra bastante especializada, então tudo isso precisa ser mantido, tá bom? Então, que Deus abençoe você pela sua fidelidade, muito obrigado. Queríamos então falar a respeito da belíssima obra do Papa Bento XVI, que lançou a sua trilogia, já o 3º volume, A Infância de Jesus, que, ao contrário dos outros 2 volumes, que em língua portuguesa saíram com um grande atraso, pela primeira vez, agora, nós temos esse livro traduzido pelo Padre Bruno Lins. Padre Bruno Lins é da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas ele é oficial da Secretaria de Estado e é ele quem trabalha na seção de língua portuguesa traduzindo muitos dos textos do Santo Padre. Então, é um homem que já está acostumado com o pensamento do Papa, gabaritado para traduzir as coisas do Papa e de extrema confiança. Então, não estou aqui fazendo pouco caso das outras traduções, mas aqui tivemos uma grande vantagem, que a tradução em língua portuguesa foi lançada juntamente com outras línguas principais do mundo. A primeira tiragem do livro já vai ao redor de 1 milhão de exemplares. Então, nós temos aqui o original, em alemão, Josef Ratzinger, Benedikt XVI, Jesus von Nazareth, Prolog, die Kinderheitsgeschichten, prólogo, as narrativas da infância. Geschichte é história, mas no caso aqui é usado no sentido de narrativas, no plural. Então, daqui é um volume, o que a gente fica impressionado, aqui eu tenho em
alemão, capa dura, bonito, né? Investimento está aqui. Tem também em italiano, né? Benedetto XVI, L'infanzia di Gesù. Também capa dura, que beleza, né? Tá aí fácil leitura, letra grande. O pessoal investe, né? São 170 páginas. Já o português a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Desculpe, mas não estou querendo aqui fazer pouco caso da edição brasileira, né? Mas fizeram uma letra bem menor. Ao invés de 170 páginas, são 110. E volume não é capa dura, brochura. Isso diz alguma coisa do mercado editorial brasileiro, né? Eu, quando fui lançar os meus livros, sempre o que a gente encontra no mercado editorial é o seguinte: não lance livro grosso porque o brasileiro se assusta e não compra. Então, isso daqui, em primeira coisa, é um problema mercadológico, né? Ou seja, o brasileiro não lê livro grosso. Paciência, enquanto na Itália e na Alemanha a ideia é outra, né? A ideia é que se o livro é fino demais, é superficial. Então você vê um negócio capa dura, né? Porque tem valor. Não é um livro descartável, não é um livro que você vai ler e jogar fora. Como de fato, esse livro da infância de Jesus, do Papa Bento XVI, é um livro que, eu não tenho dúvida, essa trilogia de Jesus de Nazaré vai marcar a história da Igreja. Não tem dúvida. Aqui o Papa, com essas 3 obras, está mudando o rumo da história. Por quê? Por uma razão muito simples. O que está realmente em jogo hoje na Igreja Católica chama-se fé. Nós estamos no ano da fé. E no início do ano da fé, o Papa lança um livro sobre a infância de Jesus, querendo recuperar a fé em Jesus Cristo. E a grande pergunta, né, cristológica que esse livro sobre a infância de Jesus vem responder está aqui no primeiro capítulo. De onde és tu? João 19, 9. É um livro que não é de cristologia, é uma leitura dos evangelhos e das narrativas da infância, mas é feita com, primeiro, dentro do âmbito da fé da Igreja, com conhecimento e erudição teológica e exegética, por um homem que, sem dúvida alguma, está abalizado para dar um parecer, né, bastante objetivo diante das dificuldades de fé do homem moderno. Veja, nós estamos há 50 anos do Concílio Vaticano II, e há 50 anos do Concílio Vaticano II em que o Papa João XXIII fez um discurso dizendo que nós precisamos pegar o depósito da fé, a fé de sempre, e expor esta fé de sempre ao homem moderno de uma forma que o homem moderno compreenda. É o que Bento XVI faz nesse livro sobre a infância de Jesus. Por quê? Porque de todos os trechos dos evangelhos, as narrativas da infância que estão nos evangelhos de Lucas e de Mateus são a parte do evangelho mais criticada, não é, pelos exegetas. E por quê? Porque o homem moderno e a exegese liberal, os teólogos liberais, querem dizer que tudo aquilo ali é mito. Não é? Tudo aquilo é mito. O Papa coloca com toda clareza que nós precisamos, mais uma vez, colocar as raízes da nossa fé na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar, de alguma forma, a nossa fé. E a nossa fé, ela está baseada em 2 grandes milagres, poderíamos assim dizer. Primeiro grande milagre, a palavra milagre aqui é inadequada, mas vamos usá-la. 2 grandes milagres. Primeiro grande milagre é a encarnação.
o fato de que Deus se fez homem. E o segundo grande milagre, a ressurreição. O fato de que Deus, que se fez homem, morreu na cruz por nós para nos salvar e nos resgatar e ressuscitou ao terceiro dia. Esses dois grandes mistérios, que são as duas grandes festas litúrgicas que marcam o nosso ano litúrgico e a fé dos cristãos, estão aos poucos, por conta da teologia moderna, caindo na mitologia. Ou seja, não há espaço para Deus na história, no mundo real. Deus só estaria no campo das ideias. E Bento XVI coloca isso que eu estou dizendo aqui, ele coloca com toda clareza no seu livro. Não é? Ou seja, ele responde a esta acusação que o preconceito da teologia moderna colocou. Ou seja, Deus está no mundo das ideias. Não é? O que é a religião para o homem moderno? A religião para o homem moderno são uma série de ideias interessantes, bonitas, que provocam saúde e bem-estar de tal forma que a religião é uma espécie de psicoterapia. A religião é uma espécie de cura pela palavra. Eu vou repetindo aquelas palavrinhas, não é? Como se fossem aqueles mantras, aquelas ideias positivas, aqueles pensamentos agradáveis de que Deus se fez homem. Não é que Deus se fez homem, não, mas é agradável a gente não se sentir sozinho, né? Então você vai repetindo aquilo, Deus se fez homem, quer dizer, porque no fundo o homem é Deus, então quer dizer que eu não estou sozinho, não tenho solidão, então você vai repetindo aquela ideia e aquilo é agradável. Não que aquilo tenha alguma correspondência no mundo real, no mundo da verdade, no mundo das coisas factuais, mas é tudo muito uma espécie de mantra, de ideias chaves, ideias forças que devem ser repetidas. Então, na realidade, para o homem moderno, não existe lugar para uma religião dogmática, não existe lugar para uma religião que transmita verdades de fé, dogmas de fé. O que existe para o homem moderno é uma religião prática. Ou seja, a religião não está no âmbito da verdade. A religião está no âmbito de uma série de práticas espirituais, místicas, poderia até usar a palavra esotéricas, que fazem com que o fulano se sinta bem, né? Se sinta em sintonia com a vida, harmônico. Então, é algo que produz harmonia interior. Mas isto não está no mundo real, no mundo da verdade. Ora, Bento XVI mostra com toda clareza no seu livro, passando as narrativas da infância de Jesus, o quanto este livro, os evangelhos, o quanto as narrativas da infância, são realmente algo do mundo real, da história. Deus entra na história, né? Na história factual. Deus torna-se acontecimento, né? Então, Deus tem sim algo para realizar no mundo da matéria e não somente no mundo das ideias. Deus realiza coisas no mundo material e o Papa diz isso com todas as letras, explicitamente. Deus tem algo no mundo material para realizar, para fazer. Então aqui essa é um pouco podemos dizer assim, o coração do livro, né? O coração do livro é tirar as narrativas da infância da mitologia. De onde vem isso? Isso vem, claro, de todo aquele esforço de Bultmann, né? Um teólogo que morreu na década de 70, em 74, se não me engano. Rudolf Bultmann, ele havia atestado que não é possível ao homem
moderno usar a lâmpada elétrica e a rádio e continuar a crer nos milagres do Novo Testamento. Porque ele havia decretado que isso não é aceitável para o moderno. Portanto, a partir disso, os teólogos liberais, que são uma quantidade enorme de teólogos, desculpem dizer, mas infelizmente são a maioria dos teólogos, não é? Um número enorme de teólogos não creem em milagres, não creem realmente naquilo que o Evangelho atesta. Então, por quê? Porque não podem crer, porque já abordam os Evangelhos a partir de um preconceito. Ora, por que é que, por exemplo, quando você chega e diz para esses teólogos modernos que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, mas que a Virgem Maria, que era virgem antes, continuou virgem durante o parto e depois do parto, isso quer dizer, vamos dizer bem claramente, permaneceu com o ímen íntegro. Dizem, não, mas isso é um absurdo. Imagina, se não vamos acreditar num negócio desse, isso é mitologia. Não é? Mas espera lá. Qual é a dificuldade? Se Deus pode fazer o mais, por que Ele não pode fazer o menos? Se Ele pode se fazer homem, se Ele pode surgir no ventre da Virgem Maria sem colaboração de um homem, que é um milagre infinitamente maior, por que é que Ele não pode sair do ventre da Virgem Maria sem maculá-la, corrompê-la, dilacerá-la, sem emissão de sangue, etc. Sabe qual é o problema? É que você não acredita nem em uma coisa nem noutra. Ou seja, você não acredita que Jesus seja realmente Deus. Não é? Você acredita na metáfora do Deus encarnado. Então, meu irmão, seu problema é que você não tem fé. Não é? Não é a heresia da modernidade, é a apostasia. A apostasia, ou seja, é o abandono total e completo da fé. Então, vejam, com muita clareza, não é? Isso que nós vemos aqui no livro Jesus Nazaré, as narrativas da infância, ou seja, a infância de Jesus, é algo que realmente deveria ser para nós, neste ano da fé, um exame de consciência. Neste ano da fé, nós precisamos entender que o Papa está mostrando, ele pega metodicamente, né? Então são 4 capítulos, estou aqui apresentando o livro para vocês, então vamos ver quais são os 4 capítulos. O primeiro capítulo é programático, né? De onde és tu? Ou seja, a questão da origem de Jesus e por que a origem de Jesus é importante. Porque se a origem dele é São José, uma relação sexual com Maria, simplesmente, ponto e acabou, então Jesus é desse mundo. Mas se a origem dele é outra, é a concepção virginal, então Jesus é de um outro mundo que vem nos visitar. É do mundo de Deus. É do mundo transcendente que vem aqui para este mundo imanente. Segundo capítulo, anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. Então aqui nós entramos dentro de toda a questão da concepção virginal, né, de Jesus e do parto virginal de Jesus. Mas isso é também dentro da narrativa belíssima do anúncio do nascimento de João Batista, do anúncio do nascimento de Jesus. O Papa faz uma contraposição entre os dois anúncios, mostrando a diferença entre os dois, e como aqui o anúncio de Gabriel à Virgem Maria faz ressaltar essa diferença, o quanto é completamente diferente o que aconteceu entre João Batista e Jesus, a função da Virgem Maria, né, a resposta da Virgem Maria, o lugar especialíssimo da Virgem Maria dentro desse contexto e como, de fato, nós chegamos à conclusão, né, no final do capítulo, depois das 50 páginas do capítulo, chegamos à conclusão que, de fato, nós não podemos dizer que Jesus, que o nascimento de Jesus virginalmente seja um mito, mas é uma realidade, e é a realidade de Deus entre nós.
Essa é a comprovação da fé. O capítulo 3 fala do nascimento de Jesus em Jerusalém, em Belém, perdão, todo o quadro histórico, né? Uma contraposição muito bonita entre César Augusto, né? E Jesus, onde Augusto vem trazer uma paz muito diferente daquela paz que Jesus vem colocar, vem nos propor. A palavra Augusto, recorda o Papa, né? Vem de Sebastes em grego, que quer dizer aquele que é digno de ser adorado, que é divino para ser adorado. Então César Augusto, né, é aquele que é adorado. Enquanto Jesus, na sua humildade, é quem é verdadeiramente Deus e que vem realmente trazer a paz, né? Então essa contraposição. E o último capítulo, o capítulo 4, que fala dos magos do Oriente e a fuga para o Egito. Uma coisa interessante na abordagem do Papa a respeito dos magos do Oriente é que ele demonstra duas coisas. A primeira eu já tinha intuído, né? Que estes magos do Oriente, eles são também uma forma de nós mostrarmos que as religiões, o esforço religioso dos pagãos, se for um esforço sincero, conduzirá esses pagãos a Jesus. Não é? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu não tinha percebido é que estes sábios, esses magos são sábios e que de alguma forma eles representam também algo da sabedoria filosófica dos gregos, né? E portanto também o esforço filosófico, o esforço da sabedoria humana conduz a Cristo, não somente as religiões, mas também a filosofia, né? Isso é bastante interessante a gente ver isso daí no livro do Papa. O livro do Papa é de fácil leitura, eu recomendo muito para esse tempo de Natal, esse tempo também de férias, que vocês comprem. O livro está à disposição no site da editora Eclésia, para aqueles que queiram adquirir online ou em outras livrarias, né? Seculares e também católicas aí espalhadas pelo Brasil. Valeria a pena levar esse livro como companheiro de férias, né? Se você vai sair de férias, porque é realmente algo que nos faz pensar. Não é um livro para se ler assim, simplesmente de forma rápida, né? Como quem lê um artigo de jornal. Não, é um livro para ser estudado, meditado e eu diria até mais, rezado, né? É um livro que consegue mexer conosco. Não é um livro de espiritualidade simplesmente, é evidente, mas é um livro que também tem a sua espiritualidade, né? Então, neste ano da fé, esse lançamento do livro sobre a infância de Jesus é muito oportuno porque vem revigorar a nossa fé num dos mistérios básicos e fundamentais do cristianismo, que é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso prepara de forma excelente também a cada um de nós para o Natal. Nós estamos aí, Natal se aproxima, estamos já nos dias em que recitamos as antífonas do Ó. Faço aí uma pequena indicação para você que não assistiu às aulas que nós demos no ano passado a respeito das antífonas do Ó, que valeria a pena, né, assisti-las, porque elas nos propõem toda uma meditação e uma espiritualidade deste tempo de Advento. São antífonas que a Igreja já há séculos cultiva e que nos abrem as portas para o mistério, o grande mistério do Natal, o mistério de uma presença real de Cristo. Entre esses dois mistérios, o mistério da encarnação de Cristo e o mistério da ressurreição, unidos, nós temos o mistério da Eucaristia, que é aquilo que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Participar da Santa Missa e saber que o Deus encarnado que nós celebramos no Natal está ali na hóstia consagrada e que
Cristo, morto e ressuscitado, que nós celebramos na Páscoa, é oferecido em cada santo sacrifício da missa. Portanto, encarnação e Páscoa. As duas realidades, os dois grandes mistérios estão presentes na Eucaristia. Então, nesse Natal que se aproxima, se prepare com uma boa confissão para receber o Salvador. Você que está longe da igreja, você que vem já há algum tempo curiosando o site do Padre Paulo Ricardo, que vem ouvindo coisas, está intrigado, eu gostaria de fazer esse convite a você. Né? Você que é católico, procure um sacerdote para se confessar, para regularizar a sua situação na igreja se você está afastado. Dê este presente de Natal para Nosso Senhor. Permita que Ele encontre morada no seu coração. Nesse Natal, mais uma vez, Jesus, como há 2000 anos atrás, se apresenta no ventre da Virgem Maria, conduzido por São José, bate à porta, procurando abrigo, procurando um lugar. Seria tão triste que, mais uma vez, Jesus se afastasse da sua vida e tivesse que dizer, como está tristemente dito no Evangelho da infância, não havia lugar para eles. Os habitantes de Belém fecharam as portas para Jesus há 2000 anos atrás. Mais uma vez, seremos como aqueles belemitas ou nós abriremos realmente as portas do nosso coração como aqueles humildes pastores ou como aqueles sábios magos do Oriente que souberam encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador do universo, o Rei do universo, naquele sinal frágil de uma criança envolta em faixas numa manjedoura. Deus se apresenta inerme, impotente ali diante de você. O Deus Todo-Poderoso ali se faz Deus todo impotente por você, por mim, para não nos amedrontar. Quem de nós teria medo de uma criança? Se aproxime do Menino Jesus e abra as portas do seu coração e que você tenha verdadeiramente um santo e abençoado Natal do Senhor. Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você ama e continuemos mais uma vez sempre unidos nesse nosso esforço de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.